Fiat Alice 41B. O Fiat Alice 41B é um trator de esteiras de grande porte fabricado pela Fiat Alice. A Alice Chalmers estava trabalhando em um Super Dozer há vários anos, com os primeiros protótipos de máquinas aparecendo apenas em 1963. No entanto, ela teve que esperar um tempo considerável até que os motores de potência suficiente estivessem disponíveis e a metalurgia e tecnologia para fabricar tais uma grande máquina havia sido aperfeiçoada. Deve-se notar que a Alice Chalmers sempre foi um fabricante inovador, ostentando primeiro com a aplicação de um conversor de torque para tratores do tipo esteira, roletes e roletes selados vitalícios. A Alice Chalmers desenvolveu e ofereceu tudo isso antes de outros fabricantes de tratores de esteira. Nos anos de 1960 e 1970, o grande trator de esteiras preferido da maioria das pessoas era o Caterpillar D9, mas havia outro concorrente menos glamouroso, o Fiat Alice HD41. No entanto, quem quisesse comprar um teve que esperar até 1970, quando finalmente foi colocado em plena produção. Ele apresentava um conversor de torque e sua transmissão Power Shift oferecia 3 velocidades à frente e 3 à ré. Um trator poderoso exigia muita potência e isso foi fornecido com um motor a diesel V12 turboalimentado Cummins VT1710C de 524 cavalos de potência, com uma transmissão Power Shift de 3 velocidades fornecida pela Twin Disc. Apesar de ser um trator muito grande, o HD41 poderia se mover a 6,5 milhas por hora na terceira faixa. Como pode ser imaginado, o motor com a potência de saída do Cummins VT1710 precisava de um radiador bastante grande. Em outro momento inovador, a Alice Chalmers moveu os resfriadores de óleo hidráulico e de transmissão, normalmente localizados com o radiador do motor, para uma posição atrás da cabine do operador, reduzindo assim a quantidade de calor concentrada no compartimento do motor. Estes foram fornecidos com um ar forçado, frio, por um pequeno ventilador acionado hidraulicamente. A direção era convencional, com embreagens de discos múltiplos e freios de banda de contração refrigerados a óleo. A visibilidade era muito boa para uma máquina tão grande e o deck traseiro foi montado de forma que caísse bruscamente para permitir uma boa visão da operação do escarificador ou do guincho. Cabines abertas, hops e hops, puderam ser instaladas, bem como uma cabine soft, geralmente encontrada apenas em máquinas fabricadas antes de 1972. As alavancas de direção, controle de aceleração e mudança de faixa de transmissão foram todos configurados em um console à esquerda do operador, com controle de lâmina e escarificador à direita. Os pedais principais do freio e do desacelerador estavam no chão. Um pequeno painel de instrumentos oval forneceu os dados necessários sobre o desempenho do motor, transmissão e hidráulica. Embora fosse uma máquina muito eficaz, havia alguns problemas que precisavam ser resolvidos. O mais problemático deles estava nos comandos finais da máquina, que eram propensos a falhas em trabalhos pesados, uma falha que nunca foi resolvida satisfatoriamente. À medida que a experiência em condições reais de trabalho era repassada para a fábrica, modificações e outras correções foram feitas para prolongar a vida útil das máquinas já em construção.
Todas essas mudanças e outras melhorias se juntaram em uma versão atualizada, o modelo HD41B, que foi introduzido em 1974. A Fiat Alice prontamente mudou a designação em sua linha de tratores de esteiras e o HD41B simplesmente se tornou o 41B. Ironicamente, a Alice Chalmers, que havia começado a gigantesca corrida de tratores, também foi a primeira a sair. O último 41B saindo da linha de produção em 1982. A produção total foi de aproximadamente 3.000 máquinas. A Fiat Alice também produziu alguns outros tratores de esteiras grandes notáveis após o desaparecimento do 41B. Eles incluíam o FD40 e o FD50, mas foram produzidos apenas por um período muito curto antes de serem descontinuados. O Fiat Alice HD41 foi um contemporâneo do Caterpillar D10, Komatsu D455A e Dresser TD40B. O mercado-alvo do HD41 eram grandes empreiteiros de terraplanagem, mineração de superfície e aplicações de pedreiras e recuperação, onde uma escavadeira desse tamanho poderia aumentar significativamente a produção e, em muitos casos, eliminar a necessidade de detonação devido às capacidades de escarificação da máquina. Um guincho Carco foi oferecido, assim como dois tipos diferentes de escarificador, um modelo de várias hastes fabricado pela Alice Chalmers e o maciço escarificador de haste simples fabricado pela CRC Kelly, com a qual muitas dessas máquinas foram equipadas.